eu queria só compartilhar dois agradecimentos. A gente sempre traz alguns pedidos de oração aqui para a igreja, e eu creio que é primordial, é de suma importância, que quando Deus responde a essas orações, que a gente compartilhe também em ação de graças com a igreja. Os irmãos sabem que há mais de 1 ano e meio nós temos orado aqui, quase todas as semanas, pela vida da irmã Maria das Dores, que é membro dessa igreja, congrega lá no povoado Piripiri, nossa congregação, e a irmã vinha há mais de 1 ano e meio enfrentando uma luta contra o câncer. E foi assim uma luta muito grande, mas estou aqui a pedido dela, do irmão Luiz, seu marido, compartilhando com a igreja, que para a honra e glória de Deus, nessa semana, na última quarta-feira, eles receberam a notícia do médico que a irmã está curada do câncer, para a glória de Deus. Então, nós tínhamos que compartilhar esse motivo de agradecimento à igreja. E também, irmãos, nós pedimos muito, nos últimos tempos, pela vida do missionário Anderson e sua esposa, irmã Débora. Eles são missionários entre os povos Yanomami, lá no norte do país, no meio da floresta amazônica, pregando o evangelho, e eles foram para Boa Vista para poder ter o seu segundo filho, e quando chegaram lá, receberam a notícia de que estavam proibidos de voltar para a aldeia, de voltar para a tribo, para pregar o evangelho. E durante mais de 6 meses eles vinham pedindo oração por isso. E eu recebi também na quarta-feira, vejam só, a notícia de que Deus abriu uma porta e o missionário Anderson já está lá na aldeia, no meio do povo, pregando a palavra de Deus, irmãos. Deus é maravilhoso. E ele me mandou uma foto da primeira ceia com os índios, depois que Deus reabriu essa porta. E, meus irmãos, o que ele compartilhou comigo foi algo maravilhoso. Porque é de se esperar, depois de você passar 6 meses com o obreiro, com o pastor, longe da igreja, de que os irmãos se desanimem. Mas quando Anderson voltou para a aldeia, o que ele encontrou lá foi algo totalmente diferente. O que ele encontrou lá foi um povo sedento pela palavra de Deus. Os cultos estão com o dobro de pessoas que eram fechadas para o evangelho e agora estão sedentas em receber a palavra de Deus, porque de alguma forma Deus usou tudo isso para o louvor da glória dele. Deus seja louvado, né? E é incrível a bondade de Deus. E ele agradecendo pelas orações, inclusive ele compartilhou que essa semana ele tem um gerador lá, e ele foi ligar esse gerador em meio à selva amazônica, irmãos. Foi ligar esse gerador para poder contactar com a família. E quando ele foi ligar o gerador, irmãos, uma serpente venenosa saltou do meio do gerador e Deus deu um grande livramento para ele, né? Em todas as coisas, Deus tem mostrado a bondade e a misericórdia dele. E só compartilhando com a igreja o quanto Deus tem ouvido as nossas orações. Os irmãos creem nisso? Então vamos perseverar orando, porque Deus está ouvindo as orações da sua igreja. As crianças de 0 a 5 anos podem descer para participar do culto infantil. Os demais permaneçam aqui, certo? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Quantos se encontraram, digam amém. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Nos diz assim a palavra de Deus. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, e não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar.
nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e que andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por essa noite e pela tua palavra que está aberta diante de nós e por cada palavra que foi lida aqui nesse instante, porque cremos que ela é plenamente inspirada por Deus e útil para nos redarguir, ensinar, para transformar as nossas vidas, de forma que quando lemos a palavra, creio que é o próprio Deus quem fala conosco. Que o Espírito Santo do Senhor me use nessa hora e use cada um dos irmãos, preparando os corações, conduzindo-nos à verdade do Evangelho, moldando o nosso caráter e transformando as nossas vidas, para que sejamos feitos à imagem do teu Filho Jesus. Abençoe aqueles que já são teus, que eles venham crescer na fé, e se porventura houver alguém aqui que ainda não nasceu de novo, que ainda não é regenerado, que ainda não creu em Jesus, confessando como seu Senhor, que a palavra vá de encontro aos corações e que o Senhor faça segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Meus irmãos, eu queria voltar um pouco antes ao capítulo 2, do versículo 14 em diante, quando o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre pessoas que são espirituais. Ele diz, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito Santo de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque estas coisas se discernem espiritualmente. Então, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O que significa discernir ou ter discernimento? Discernimento, meus irmãos, é a capacidade de compreender situações e principalmente de separar o certo do errado. E ele diz no versículo 15, a pessoa que é espiritual julga todas as coisas. Uma pessoa espiritual, uma pessoa que tem em sua vida o Espírito Santo de Deus e que está crescendo no conhecimento de Jesus, é uma pessoa que tem discernimento para separar o certo do errado, aquilo que glorifica a Deus daquilo que é pecado. É alguém que tem entendimento e que consegue aplicar a palavra de Deus a todas as áreas de sua vida, que consegue discernir o sim e o não de Deus para tudo em sua vida. E no verso 16, o apóstolo Paulo diz, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Verso 16, todos juntos? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Meus irmãos, eu queria começar por aqui antes de ir para o tema de hoje. O que significa ter a mente de Cristo? Note que no versículo 16, Paulo faz uma citação indireta de Isaías 40:13. E ele indaga, quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Imediatamente em seguida, vem a maravilhosa declaração de Paulo, dizendo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo?
Isso significa, meus irmãos, que aquele que é habitado pelo Espírito Santo possui a sua mente em harmonia com a mente de Deus. Ele ama a sua lei, deseja cumprir os seus mandamentos, fazer a sua vontade, anunciar as suas obras e refletir a sua glória. Pode colocar a projeção, tá bom, meus amados? Então eu vou repetir: aquele que tem a mente de Cristo nada mais é do que a pessoa que é habitada pelo Espírito Santo, possui sua mente em harmonia com a mente de Deus, ama a sua lei, deseja cumprir os seus mandamentos, fazer a sua vontade e anunciar as suas obras, refletindo a sua glória. Será que nós temos a mente de Cristo? E hoje, meus irmãos, eu queria continuar a exposição de 1 Coríntios, agora no capítulo 3, falando sobre a imaturidade e os seus riscos. A imaturidade e os seus riscos. Pode passar, gente. Vocês podem tentar me acompanhar aí a projeção de acordo com o que eu for falando. Pode passar. Isso. Esse já foi dito. Vamos lá, meus irmãos. Próximo. Ok. Alguém conhece essa imagem aqui? Hã? Meus irmãos, essa é a história, uma história aí bem conhecida, que é a história de Peter Pan. Todo mundo conhece aqui a história de Peter Pan? O enredo dessa história, eu queria que os irmãos acompanhassem comigo, ele começa na casa da família Darling, na cidade de Londres, onde esse garoto chamado Peter Pan, que é líder dos meninos perdidos, ele, certa noite, entra pelo quarto de uma jovem, de uma mocinha chamada Wendy. E estava ali ela e seus dois irmãos, John e Michael. E depois desse encontro peculiar com aquelas crianças, o Peter, ele convence aquelas crianças a voar com ele para a terra do nunca. E a terra do nunca, meus irmãos, é um lugar onde as crianças nunca crescem. Elas são crianças para sempre. Nessa terra do nunca, encontram-se com uma série de personagens intrigantes, incluindo a Fada Sininho, o Capitão Gancho, a tripulação de piratas, e juntos eles embarcam em emocionantes aventuras. A trama se desenrola com confrontos entre Peter Pan e o Capitão Gancho, e esse arquétipo do Capitão Gancho como sendo o adulto que representa o mundo real, as responsabilidades da vida adulta, e o Peter Pan que representa a figura daquele que não quer crescer, daquele que quer ser um menino para sempre, que personifica a inocência, a liberdade da infância. E um dos temas centrais do livro é justamente a luta contra a maturidade. A luta contra a maturidade. Peter Pan representa a resistência à ideia de crescer. Enquanto o Andy e seus dois irmãos enfrentam o dilema. Qual era o dilema? Permanecer aqui na terra do nunca e ser crianças para sempre, ou retornar ao mundo real e nos tornar adultos e lidar com os problemas do dia a dia. E é no clímax da história, no ápice do enredo do livro, que a menina Wendy toma uma decisão. E a decisão que ela toma é de voltar para casa. E junto com seus irmãos, se entregar à maturidade e se tornarem adultos. Porque não dá para ser criança para sempre. E é sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar nesse texto. Pode passar. Nós, meus irmãos, como crentes, nós como servos de Deus que fomos alcançados pela graça do Senhor, nós não podemos ser crianças para sempre. Nós não podemos permanecer na imaturidade, pelo contrário, há um chamado de Deus para cada um de nós de crescermos em maturidade cristã. E eu queria falar hoje, irmãos, sobre 3 características
de pessoas ou cristãos que são imaturos. Lidar com os problemas de ser imaturo e viver para sempre como crianças na fé. E, por fim, trazer um encorajamento na pessoa de Jesus para que nós possamos nos tornar maduros em Cristo. Amém? Então, meus irmãos, 3 características de cristãos imaturos. Em primeiro lugar, cristãos imaturos, eles agem sempre como crianças. Eles agem como crianças. Veja o que o apóstolo Paulo diz, no versículo 1, ele diz: eu, porém, irmãos, não pude falar com vocês como pessoas espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. Veja, embora aquela igreja fosse formada de pessoas adultas, no que diz respeito à faixa etária, embora aquela igreja já tenha sido plantada quando Paulo escreve a primeira carta de Coríntios há 8 a 10 anos, eles continuavam como crianças na fé. Eles agiam como crianças. E Paulo vai dizer no seu argumento 3 coisas que mostram por que eles eram crianças na fé. Primeiro, eles eram crianças na fé porque não suportavam o alimento sólido. Eu tenho 2 filhos em casa. O Samuel, de 4 anos, e a Clarice, que no próximo mês completa 2 anos. E uma das grandes, entre muitos desafios, nós temos o desafio, um dos desafios que nós temos ali na primeira infância, que é da questão alimentar, da inserção dos alimentos sólidos. Porque quando a criança nasce, ela só toma o leite materno. E todos os nutrientes, tudo que ela precisa está ali no leite da mãe. Mas a partir de uma certa idade, e os pediatras, os especialistas vão dizer que depois dos 6 meses de idade, aquele nutriente do leite materno, ele não é mais suficiente. E a criança agora precisa começar a ingerir o alimento sólido. Quem não se lembra, quem tem filho aqui, a primeira papinha, né? Quando você começa a dar aquelas frutas para que a criança experimente. Eu me lembro quando nós dávamos frutas para o Samuel e para a Clarice, a gente tinha assim, um prazer um pouco mórbido, né? De dar frutas azedas. O kiwi, o morango, e a criança fazia careta, mas era uma festa. E para nós, como pais, é uma grande alegria, porque nós podemos presenciar o crescimento dos nossos filhos. Eles estão passando as fases, eles estão pulando etapas, e essa é a vontade de Deus, irmãos. Deus não quer que um bebê passe a vida inteira mamando no peito da sua mãe. E assim Deus também não deseja que crentes passem a vida inteira como crianças na fé, apenas bebendo do leite, mas não se alimentando daquilo que é sólido para a sua fé cristã. Muitas vezes, irmãos, nós não suportamos o alimento sólido. Muitas vezes nós queremos permanecer apenas naquilo que é básico. Nós queremos viver uma vida cristã superficial. Mas Deus deseja, meu irmão e minha irmã, que você saia do leite e passe a se alimentar da rica, nutritiva e poderosa dieta da palavra de Deus. Que você conheça verdadeiramente o Evangelho de Jesus, não apenas superficialmente, mas em toda a sua profundeza. Deus deseja que nós cresçamos, amém, irmãos? Então, muitas vezes nós não suportamos o alimento sólido. Outra característica de uma criança na fé é que ela não tem o quê? Discernimento. Ou seja, elas não estão aptas para discernir aquilo que é bom e o que é mal. Elas não conseguem entender aquilo que agrada e aquilo que não agrada a Deus.
Mas no versículo de número 2, meus irmãos, ele diz: eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Aqueles irmãos não tinham discernimento. Eles não conseguiam separar o bem e o mal. E quando nós olhamos para a igreja de Corinto, o que estava acontecendo dentro da igreja? Brigas, divisões, grupos no meio da igreja, pessoas dando mau testemunho, pessoas vivendo em pecados sexuais. E por que aquilo estava acontecendo, irmãos? Por causa da falta de discernimento. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. E precisamos aplicar esse discernimento em nossas vidas. A criança, ela não tem discernimento. Presta atenção, a minha filha Clarice, nós recebemos a triste notícia de que ela tem alergia a leite e a ovo. Imagina, irmãos, filho de pobre ter alergia a leite e ovos, né? Então, tem alergia a leite e ovos. Mas veja, se ela encontrar um copo de leite em cima da mesa, o que ela vai fazer? Ela vai tomar, por quê? Porque ela não tem discernimento. Agora me diga, muitas vezes nós como crentes não agimos dessa forma? Deus revelou a sua vontade, nós sabemos que aquilo é pecado, que aquilo desagrada a Deus, que aquilo vai trazer consequências ruins para a nossa vida, e mesmo assim nós fazemos, porque estamos sendo crianças na fé. E por fim, a criança na fé, segundo o apóstolo Paulo, é aquela criança que não, aquela pessoa que não tem firmeza. Que não tem firmeza. Note, quando nós vamos lá para Efésios capítulo 4, versículo de 11 a 14, Paulo vai falar que o propósito de Deus é que nós não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina. Ou seja, a criança, ela é conhecida pela sua instabilidade. Ela não tem firmeza, ela é inconstante em todos os seus caminhos. Me diga uma coisa, irmã Marcele, se você deixar o Lucas e a Liz por uma semana e dizer para eles assim, olha, vocês têm que todo dia de manhã estudar. E a irmã for cuidar de fazer as suas coisas. E aí, eles vão estudar? Será que Samuel vai estudar, amor? Por quê? Porque a criança não tem constância, ela não tem firmeza. Ela é levada de um lado para o outro. Assim é o Samuel, assim são as crianças. E assim são os crentes imaturos. Não suportam alimento sólido, não têm discernimento e não têm firmeza. Eu quero que você olhe para a sua vida e a sua caminhada cristã. Você tem se alimentado com o sólido conhecimento da palavra de Deus? Nas suas decisões e na sua vida, você tem agido com discernimento, se afastado do mal? Você tem conduzido a sua vida pela boa doutrina, pela palavra de Deus? Você tem permanecido constante e firme nos caminhos do Senhor? Claro que eu não estou falando de perfeição, não é disso que o texto está falando, porque todos nós erramos. Eu estou falando do nosso estilo de vida. Será que o nosso estilo de vida é um estilo de vida sem discernimento, inconstante e que não se alimenta do sólido conhecimento da palavra de Deus? Porque se você e eu agimos dessa forma, nós temos sido imaturos em nossa fé. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, dessa mesma carta, o apóstolo Paulo ele diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Que nós possamos deixar de agir como crianças.
deixar essa vida de meninos espirituais para trás. Veja o povo de Corinto, meus irmãos, imagina uma igreja, 8, 9, 10 anos, mas eles estavam presos nos mesmos pecados, eles estavam enfrentando os mesmos problemas, porque eles não estavam sendo maduros na fé. Segunda característica de um crente imaturo. Vamos lá todos juntos? Não conseguem crescer na fé. Não conseguem crescer na fé. E ainda tem alguns casos, os irmãos, hoje a gente está citando, já citei um livro, agora vou citar um filme. Tem um filme que é O Curioso Caso de Benjamin Button. A história de um personagem lá, que ele já nasce bem velho, bem senil, e à medida que o tempo vai passando, ele vai ficando o quê? Mais jovem. Até que no final da sua vida ele se torna uma criança. Será que muitas vezes nós não estamos vivendo na nossa espiritualidade o curioso caso de Benjamin Button? Estamos há tantos anos na igreja, tantos anos lendo a Bíblia, frequentando a escola bíblica dominical, nos envolvendo com o reino de Deus, mas parece que quanto mais tempo nós temos na igreja, quanto mais tempo envolvidos com as coisas de Deus, mais imaturos nós estamos nos tornando. Não é bom que seja assim, amém, irmãos? Nós temos que orar ao Senhor para que nós cresçamos na verdade, cresçamos em amor, cresçamos em maturidade. E por que Paulo fala isso? Porque, meus irmãos, passaram-se anos e a igreja enfrentava os mesmos problemas. A primeira viagem missionária de Paulo foi por volta de 50 depois de Cristo. Está lá no livro de Atos. Nós lemos, capítulo 17, já lemos aqui. Ele passou 18 meses, cerca de 1 ano e meio, em Corinto, e ali fundou essa igreja. Paulo escreve 1 Coríntios, no final de sua terceira viagem missionária, que provavelmente terminou em 56 depois de Cristo. Então, ao que tudo indica, essa carta foi escrita de 6 a 8 anos depois do início daquela igreja. Mas olha só o que Paulo diz para aqueles irmãos. No versículo 2, eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês naquele tempo não podiam. Que tempo, irmãos? Na primeira viagem, a primeira visita dele. E aí ele continua, nem ainda agora podem. Por quê? Porque vocês ainda são carnais. Ou seja, 6, 7 anos depois, nada havia mudado. Passou-se anos e a igreja enfrentava os mesmos problemas. Eles não conseguiam crescer na fé. Essa igreja se parecia muito, irmãos, com os crentes da dispersão, lá de Hebreus. Onde em Hebreus 5, de 11 a 14, o autor de Hebreus diz, quanto a isso temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos assim lentos para aprender? Comentava com a minha esposa hoje sobre a nossa vida. E ela falava assim, por que é tão difícil mudar? Nós somos lentos para aprender. E ele diz, de fato, embora a essa altura, verso 12, do capítulo 5 de Hebreus, vocês já devessem ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Ou seja, é mais ou menos como se o autor de Hebreus dissesse, vocês já deviam estar na pós-graduação da fé cristã, mas eu estou sentindo que vocês precisam voltar para o ABC, para o maternal. Vocês precisam voltar lá para o início. Meus irmãos, não é bom que seja assim, não podemos ser lentos para aprender. E ele diz, vocês estão precisando de leite e não de alimento sólido. Nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus, mas alguns autores, intérpretes do Novo Testamento, acreditam que foi Paulo, por causa de algumas semelhanças, entre elas Hebreus 5 e 6.
a exortação é muito semelhante. E ele diz no verso 13, quem se alimenta de leite é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A vontade de Deus para nós é essa, pelo exercício constante, nós nos tornarmos aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Sermos crentes maduros. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Mas a igreja de Corinto não conseguia crescer na fé. Eles enfrentavam problemas em questões básicas. Por quê? Porque eles estavam presos ao passado. Se tem uma coisa que eu tenho convicção, é que o problema da igreja de Corinto não estava nos seus pastores. Porque se teve uma igreja que teve bons pastores, foi a igreja de Corinto. Os irmãos se lembram dos pastores de Corinto? Paulo, quem mais? Apolo, Cefas ou Pedro, ao que tudo indica, passou por lá. Uma lista exuberante, marcante de pastores, homens que marcaram não só a época, mas a história do cristianismo, foram pastores naquela igreja. Isso me faz lembrar Efésios 4, de 11 a 14, quando o apóstolo Paulo diz que Deus designou pastores para a igreja, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas de cá para lá por todo vento de doutrina. Então Deus, meus irmãos, Ele dá pastores, mestres para a igreja, Ele nos deu a sua palavra, amém? Ele nos deu o seu Espírito Santo, Ele nos deu todas as ferramentas que nós precisamos para que nós possamos crescer em maturidade. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós não podemos ser lentos para aprender. Assim como, é interessante, eu já tive a oportunidade de lecionar. Leciono há 10 anos no ministério. Já tive a oportunidade de lecionar para crianças como capelão em escolas públicas. Já tive a oportunidade de lecionar, meus irmãos, no seminário para pessoas que estão sendo treinadas para ser pastores. Eu já tive a oportunidade, meus irmãos, de lecionar no ensino médio, aqui em Bom Jesus. E é muito interessante, quando a gente está diante de uma classe de alunos, a gente percebe aqueles que estão ali para crescer, para se desenvolver. Sempre tem aqueles que sentam nas primeiras filas, com a caderneta e o lápis na mão, anotando tudo que o professor fala. São proativos, fazem perguntas, não perdem uma aula, vão para as aulas práticas, estão dispostos a aprender. Já outros estão sentados lá no fundo, né? E muitas vezes estão alheios ao que está sendo ensinado. O que a palavra de Deus está dizendo aqui, meus irmãos, é que se a fé cristã é uma sala de aula, eu e você precisamos sentar na fila da frente e estarmos aptos e preparados para crescermos em nossa fé. Essa é a vontade de Deus. E por fim, caminhando para o final, essas pessoas que são imaturas na fé, que muitas vezes sou eu, muitas vezes é você, nós agimos. Você pode não ser uma pessoa imatura, mas muitas vezes você age de forma imatura. Eu, muitas vezes, ajo de forma imatura. Elas vivem segundo os padrões humanos. Versículos 3 e 4. E ele diz, porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e que andam segundo os padrões humanos? Pois quando alguém diz, voltamos para a discussão do capítulo 1, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? E aqui nós vemos algumas características desses padrões humanos.
Primeiro, ciúmes. Havia muitos ciúmes no meio daqueles irmãos. Irmãos, aí nós voltamos para a discussão sobre a maturidade. Quem tem filhos pequenos aqui, levanta a mão. Mais de um. E quem tem mais de um sabe do que eu estou falando. Quando você dá algo para o seu filho, como que o outro reage? Meus irmãos, não pense que só foi Caim que sentiu ciúme de Abel, não, viu? Todos os dias, nós que temos filhos, temos que lidar com ciúmes entre eles. Crianças são, por natureza, muito ciumentas. E muitas vezes, irmãos, aquele povo de Corinto estava agindo com ciúmes. A palavra ciúmes aqui é a palavra zelos, que significa alguém que muitas vezes pensa que o outro pertence a ele. O povo de Corinto estava se dividindo por causa dos ciúmes que havia entre eles. Será que nós não agimos assim? E ele vai falar que não somente havia ciúmes, havia contendas entre eles, brigas, divisões. E isso estava mostrando que eles eram carnais. E aqui tem um ponto interessante. Porque o texto deixa muito claro que essas pessoas aqui eram crentes. Mas eles eram cristãos que não estavam andando em sabedoria, não estavam agindo com maturidade. Então, é possível que você, sendo cristão, convertido, lavado e remido pelo sangue de Jesus, em algum momento da sua vida, esteja agindo de forma carnal. Ou seja, está sendo dirigido pela carne. Aí nós vamos para Gálatas capítulo 5. Abra aí sua Bíblia, em Gálatas capítulo 5. Onde nos diz assim a palavra de Deus, no verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Mas eu quero que você preste atenção para que o que o apóstolo Paulo vai falar a partir daqui. Inimizade, rixas, ciúmes, discórdia, divisões, facções e invejas. Tudo isso são obras da carne. Nós não podemos permitir, irmãos, que estas coisas habitem no seio da igreja, no meio do povo de Deus. Nós não podemos agir com inveja uns dos outros, tomados por ciúmes, gerando divisões no meio da igreja do Senhor, porque isso revela a nossa imaturidade. Eu me lembro quando eu era criança, eu me lembrei aqui, a nossa família é formada por muitos primos. Só de um lado da família eu tenho quase 30 primos, irmão Railson. E eu era o primo mais velho. Sou o primo mais velho, na verdade. E eu tinha um outro primo. E nós sempre disputávamos, eu e ele. A gente disputava bastante. Havia rivalidade entre nós. E eu me lembro que nós queríamos usar a nossa influência para dominar sobre os nossos primos mais novos. E muitas vezes nós trazíamos esses primos para perto e dizíamos assim, olha, eu não quero que você ande com fulano, porque você é do meu time. Isso demonstra o quê? Imaturidade. Se fulano é meu amigo, eu não quero que ele seja amigo de outras pessoas. Você já se pegou sentindo ciúme de irmãos da igreja? Sentindo ciúme de pessoas do seu ciclo de amizade? Isso demonstra imaturidade. Porque as pessoas, elas não pertencem a nós, elas são instrumentos de Deus para abençoar as nossas vidas. E elas não devem abençoar apenas as nossas vidas, elas são chamadas também para abençoar outras pessoas. E é por essa razão que o ciúme é tão imaturo, porque os ciúmes não reconhecem a instrumentalidade de Deus na vida das pessoas que estão próximas de nós. E nós não podemos aceitar isso em nossa vida. Amém, irmãos?
Não podemos, porque isso é agir de modo carnal. Romanos 8:5 diz: os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E eu quero caminhar para o final, irmãos, dizendo que viver segundo os padrões do mundo, aqui nesse texto, é viver caindo recorrentemente nas obras da carne. É demonstrar imaturidade, porque vivemos caindo recorrentemente nas obras da carne. Não é pecar. A palavra de Deus diz que se pecarmos, temos Jesus, nosso advogado fiel e justo. Mas é viver em pecado. É viver na imaturidade. Não reconhecer que estou errado quando confrontado pela palavra de Deus. É ficar ressentido quando o pastor, ou quando o irmão, quando minha esposa, ou quando os filhos repreendem você. Acho que eu vou contar para os irmãos hoje. Eu estava lá antes de sair para cá, e aí Samuel aprontou lá, e eu falei alto com ele. E aí a mãe dele colocou uma lista lá na porta do quarto dele com várias regras. Aí ele pegou na minha mão: papai, vem ver uma coisa aqui. Botou o dedo lá para uma das regras, estava escrito: não grite com o outro. E eu disse: filho, me perdoe. Mas a maturidade é não se ressentir quando somos repreendidos pelos outros. Mas é vermos Deus agindo através da nossa esposa, marido, pastor, irmão em Cristo, vizinho. Deus deseja usar outras pessoas para aperfeiçoar a sua vida, meu irmão. E a maturidade é você reconhecer isso na vida dos outros. Não se ressentir, não se amargurar, não se ferir. Pelo contrário, aceitar a disciplina de Deus e crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus é tão rica. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda escritura é inspirada por Deus. Quem crê nisso? Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, e para que o homem de Deus seja apto e plenamente maduro para toda boa obra. É a Bíblia que vai nos amadurecer, meus irmãos. Eu me lembro quando meu pai já trabalhou com tudo, e eu me lembro que uma época meu pai abriu um verdurão. E eu me lembro, esse verdurão durou um mês. Mas eu me lembro que ele comprou uma carga de frutas, e chegaram aquelas caixas de bananas verdes, né? E aí ele colocou ali um produto, carbureto, para que aquelas bananas amadurecessem. Eu era criança quando eu vi isso. E aí poucos dias as bananas estavam maduras. E aí eu fiquei pensando, a gente está precisando de um carburete espiritual para podermos amadurecer de alguma forma. Porque parece que os anos vão passando e a gente continua como crianças na fé. E sabe qual é esse carbureto, né? Ou esse produto que Deus quer usar para que você amadureça? 2 Timóteo 3, 16 e 17, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai nos amadurecer. Eu duvido, irmãos, que um crente que congregue, que vá no culto, domingo, que esteja no PGM, que faça as suas leituras devocionais, que busque conhecer, crescer no estudo da palavra de Deus, que ele não esteja amadurecendo. Porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus, ela é rica. A palavra de Deus, ela vai nos amadurecer. Amém? E, por fim, irmãos, nós precisamos ter em mente que esse processo de amadurecimento, ele nunca vai ser completo aqui. Talvez você olhe para um irmão e para uma irmã e diga: ó, fulano é maduro. Mas você jamais poderá dizer dele: fulano é perfeito. Porque enquanto estivermos aqui nessa terra, sempre haverá áreas em nossas vidas que possam amadurecer. Os irmãos concordam comigo? Sempre. E a prova disso está em Filipenses 3, de 12 a 16, quando Paulo diz:
Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou esteja plenamente maduro, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. Nós somos chamados a deixar tudo para trás e continuarmos crescendo em maturidade, até que um dia sejamos como Jesus. Mas eu quero, pode colocar a última da projeção, que eu queria concluir falando, irmãos. É que a verdadeira maturidade só pode ser alcançada e desenvolvida através de Cristo Jesus. Você não vai conseguir se tornar uma pessoa madura sozinho. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16. A palavra de Deus fala sobre Jesus. E diz: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Amém, irmãos? Então veja, povo de Deus, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus foi um homem perfeito, desde a sua tenra infância. A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura, graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Ainda com 12 anos, enquanto estava ali no templo, no meio dos sacerdotes e dos mestres da época, Jesus mostrou o quê? Maturidade. Jesus cresceu como um homem perfeito e foi plenamente perfeito em toda a sua vida, sendo um homem maduro e um perfeito exemplo de boas obras para nós. Nós não vamos conseguir ser maduros plenamente. Nós não vamos conseguir ser perfeitos. Mas saiba de uma coisa, naquilo que nós não formos perfeitos, nós temos um Deus que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Você não é salvo porque você é uma pessoa madura, ou porque você é um super crente, mas você é salvo porque Deus, em sua infinita misericórdia, enviou Jesus, para que em suas imaturidades, fraquezas e pecados, a graça de Deus fosse suficiente para trazer perdão e redenção sobre a sua vida. Na pessoa de Jesus, nós temos a salvação. Na pessoa de Jesus, nós temos o perdão dos nossos pecados. Amém, irmãos? Mas nós também temos esperança de que podemos crescer em maturidade. Talvez você veio aqui e você se identifica com tudo que nós vimos aqui hoje. Talvez Deus falou ao seu coração. Talvez você tenha agido sem discernimento, sem firmeza. Ou talvez você não tenha crescido na fé como deveria, ou como gostaria, que é o meu caso. Talvez você olhe para a sua vida, seus relacionamentos, a maneira como você age com a sua esposa, com seus filhos, no trabalho, até na igreja. E você percebe que muitos dos seus comportamentos estão segundo os padrões humanos. Se Deus mostrou isso, se Deus revelou isso ao seu coração, quer dizer que você está no lugar certo. Porque você pode ainda hoje confessar os seus pecados e receber o perdão e a graça de Deus. O Senhor deseja trazer misericórdia e perdão sobre a sua vida. Mas eu queria encerrar lendo 1 João 1,9. Se puder colocar aqui na projeção para a gente ler todos juntos. 1 João 1,9. Onde nos diz assim, a palavra de Deus, 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos
os nossos pecados. Deus é fiel e justo para nos perdoar. Somente perdoar, irmãos, e nos purificar de toda injustiça. Fazendo aqui uma paráfrase, se reconhecermos a nossa imaturidade como cristãos, como pais, como marido, como esposa, como filhos, confessarmos a Deus essa imaturidade. Deus é fiel e justo não somente para nos perdoar por nossa imaturidade, mas também para nos fazer crescer em maturidade, para que sejamos mais parecidos, mais semelhantes com o seu Filho Jesus. Eu quero desafiar você hoje a orar ao Senhor. Curva a sua cabeça, vamos orar. E talvez Deus traga à sua mente a sua imaturidade, como Ele fez comigo enquanto eu estudava esse texto. Ele mostra que na sua vida há muitas coisas que confidenciam ou que provam a existência de imaturidade. Mas você tem uma oportunidade nessa noite de adentrar ao trono da graça de Deus e receber do Senhor forças para se tornar um cristão maduro, um pai maduro, uma mãe madura, um filho maduro, um profissional maduro, alguém mais parecido com Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, por essa palavra, porque ela expõe as nossas imaturidades e falhas e mostram que somente o Senhor Jesus é plenamente maduro e perfeito, e somente Ele é suficiente e apto para nos transformar. Nós oramos, ó Deus, por cada vida que está aqui. Eu oro nesse momento por os meus irmãos na fé, que assim como eu, olham para as suas vidas e percebem muitas áreas que carecem de transformação. Que elas possam experimentar na sua vida o mover do Espírito e serem transformados pelo poder gracioso da palavra de Deus. Deus, eu te peço perdão pela minha vida e peço que o Senhor santifique e aperfeiçoe o meu caráter, me transforme em um cristão maduro, em um homem sábio, cheio do Espírito Santo. E assim também eu oro pelos meus irmãos e irmãs na fé, para que eles cresçam, que nós não venhamos, Pai, lidar para sempre com os mesmos problemas. De fato, enquanto estivermos nessa terra, teremos problemas, mas que possamos lidar com outros problemas, vencendo pecados, vencendo vícios e crescendo no conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Eu te oro também, Deus, pelas pessoas que nos visitam nessa noite. Eu não as conheço, muitas delas, mas o Senhor conhece plenamente o seu coração, a sua vida de trás para frente. O Senhor sabe o que as trouxe aqui. O Senhor conhece a motivação dos seus corações. E, ó Deus, talvez elas tenham enfrentado muitas lutas em suas vidas. Que o Senhor se revele a cada uma delas. Encoraje, fortaleça, traga ânimo, força para que elas cresçam e estejam mais perto do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, o teu amado Filho, a quem nós oramos. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê maturidade dia após dia, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu queria só dar alguns avisos, caminhando